Como se forma o nosso imaginário em relação a um acontecimento histórico? Antes da pintura do grandioso quadro O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, quando a gente pensava na independência do Brasil, a gente tinha uma lembrança um pouco mais singela. Um quadro feito pelo francês François-René Moreau. Mas antes da gente falar desse quadro, eu sou Rodrigo Redka, este aqui é o Arte de Segunda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita, já se inscreve aqui no canal. Se você está aqui sempre, aproveita e curte esse vídeo e compartilhe. O François, gente, ele chegou aqui no Brasil em 1938, ele veio da França um pouco de saco cheio de toda a movimentação, a conturbação política que a França estava vivendo. A França estava passando por uma série de mudanças, uma série de revoluções, de renovações, e isso deixava todo o ambiente muito instável, principalmente quando eu pensava na questão de um artista, que tinha como principal trabalho fazer retratos de pessoas públicas, trabalhar com questões históricas. Então ele acabou vindo para o Brasil buscando um contexto muito mais estável, e foi isso que ele encontrou. Naquele momento o Brasil estava passando por um processo de estabilização. Ele começou fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali, e em 1844 ele foi contratado pelo Senado brasileiro para fazer um retrato da independência do Brasil, da proclamação da independência do Brasil. A família real brasileira, ela ficou tão satisfeita com o resultado que o Moreau acabou se aproximando muito da família, se aproximando muito da corte e fazendo vários trabalhos para eles depois. Só que esse quadro do Moreau, ele já nos traz uma série de questões que podem ser debatidas, e aqui eu quero começar algumas reflexões com vocês. Aqui nesse quadro a gente já tem essa grande multidão em volta da figura de Dom Pedro. Dom Pedro está ali num cavalo, ele ergue a sua mão, tira o seu chapéu, a gente consegue observar alguns dragões do Império já ali, dessa guarda real em volta ali dele, espalhados pela multidão, também tirando seu chapéu. Só que se a gente olha com um olhar um pouco mais atento para essa multidão que cerca o então novo imperador, a gente já começa a ver algumas problemáticas, porque a grande maioria daquelas pessoas, praticamente todas as pessoas ali, são brancas, e a grande maioria delas está usando trajes que estão muito mais próximos dos trajes europeus, que seja de um traje campestre europeu, mais do que os trajes brasileiros. Parece que o Moreau ele já não tinha se atentado muito a isso não, apesar dele já estar aí no Brasil há mais ou menos 6 anos. Eu tenho ali esses trajes típicos europeus, um ou outro clichê brasileiro, uma bombacha, alguma coisa relacionada ao Brasil, e praticamente nenhuma pessoa que não seja branca. Eu tenho duas pessoas ali que têm uma pele um pouco mais escura, mas é até muito complicado eu falar que essas pessoas são realmente negras, mas eu tenho uma grande massa brasileira branquinha. Aliás, se não fosse por algumas palmeiras que tem lá no fundo do cenário do quadro, eu até poderia dizer que isso se passa na Europa, nem está se passando no Brasil essa cena. Outra coisa que é bem interessante a gente olhar para esse quadro é que ele leva muito essa ideia da figura do imperador ali central e ele sendo aclamado por essa população, destacando que esse processo de independência do Brasil foi muito pacífico, foi muito calmo, foi muito tranquilo, e eu tenho só esse povo ali sob a figura do imperador, o saudando, o clamando, o colocando ali no poder divino. Esse quadro do Moreau, ele carrega um discurso que é muito diferente do que tem no quadro do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, pintado lá em 1888. Se no quadro do Moreau tinha um Brasil que estava passando por um processo de estabilização, no quadro do Pedro Américo eu tenho um império brasileiro que está passando por um processo de desgaste muito intenso. A figura do imperador está sofrendo esse desgaste em si. E por mais que muita gente ache que o quadro foi uma encomenda do imperador Dom Pedro II para restabelecer a imagem do império, não foi bem assim. A ideia veio do próprio Pedro Américo. Pedro Américo ele já era um pintor muito famoso em 1888 e ele vem com essa ideia de pintar uma cena da independência do Brasil. Só que a ideia original do Pedro Américo ela acabou sofrendo muitas influências dos partidos conservadores brasileiros, que queriam que o Pedro Américo trouxesse essa carga idealizada da proclamação da independência. O Pedro Américo ele era republicano e ele tinha várias ideias liberais que ele queria inserir no quadro, só que ele acabou sublimando várias dessas ideias para pintar essa cena que agradasse realmente a corte.
O quadro foi pintado na Itália e a primeira exibição pública dele contou com a presença do imperador Dom Pedro II. O quadro depois foi trazido para o Brasil e ele ficou durante um bom tempo guardado, até que as construções do museu no qual ele seria exibido, né, o grande monumento à independência do Brasil, fossem concluídas. Acabou que o Império acabou antes disso tudo, mas enfim, as construções do museu continuaram. O quadro do Pedro Américo, ele é extremamente alegórico e em nenhum momento o artista tentou fazer um retrato realista do que tinha acontecido mais de 60 anos antes. Então ele sempre buscou simbologias para trazer todo esse caráter grandioso da proclamação da independência. A realidade inspira e não escraviza o pintor. Inspira-o naquilo que ele encerra digno de ser oferecido à contemplação pública, mas não o escraviza enquanto encobre contrários aos desígnios da arte, os quais muitas vezes coincidem com os desígnios da história. Por mais que o Pedro Américo tenha feito vários estudos lá na colina do Ipiranga, por mais que ele tenha feito vários estudos de como era a aparência das pessoas que estavam presentes lá na cena do grito do Ipiranga, da proclamação da independência, ele buscou vários arquivos, inclusive com passagens que descreviam o acontecimento na Biblioteca Nacional. Ele fez uma ampla pesquisa historiográfica sobre aquele acontecimento, mas em nenhum momento ele quis copiar aquela cena tal como ela era. Tanto que se a gente observar geograficamente, você vai encontrar aqui várias análises no YouTube que mostram que o rio não deveria estar ali, que as roupas não eram exatamente daquele jeito, que determinada pessoa era um pouco diferente e tal. Mas ele não está tentando fazer aquela cena real. Ele está mostrando o valor e o caráter idealizado daquilo. O trabalho do Pedro Américo carrega em si muito do romantismo. Ele era um artista acadêmico, mas ele já traz muita coisa do romantismo nas suas obras, o que faz com que ele idealize e olhe, obviamente, de maneira romantizada para aquele acontecimento. Tanto que a gente consegue analisar esse quadro de várias maneiras. A gente pode olhar muito por essa ideia de construção de um mito criador para aquilo que é o Brasil, então se propaga essa imagem de que o Brasil se fundou daquele jeito. Não é à toa que esse quadro aparece muito em livros de história e existe uma grande problemática aí nesse sentido, quando a gente coloca aquela imagem idealizada como a imagem real daquilo que aconteceu. A gente já pode também olhar para um aspecto simbólico quando a gente pensa na composição. A gente tem ali o príncipe regente ganhando um grande destaque na cena. Logo em volta dele, a gente consegue ver essas pessoas mais influentes na sociedade, aquelas pessoas que estariam em uma pariedade com o príncipe. Tanto que se a gente olha no quadro, eles estão na mesma altura, eles estão muito próximos do príncipe, eles estão muito próximos de Dom Pedro I. Eles conseguem ouvir exatamente aquilo que ele fala. E à frente de Dom Pedro, a gente tem ali aquela massa de militares que o sauda, que o reconhece. E se eu olho simbolicamente, eu vejo lá no canto inferior esquerdo do quadro o povo, que está ali representado por um trabalhador de roupas extremamente simples. E é interessante quando a gente observa ele que ele está muito alheio a essa situação toda. Ele está tipo olhando assim, pensando tipo, o que está acontecendo aí, sabe? Quem são esses caras? Ele não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Isso retrata simbolicamente muitas vezes o que é essa sociedade, né? Se lá no quadro do Morro eu tinha essa ignorância completa sobre aquilo que era o povo brasileiro e essa aclamação da figura do imperador, nesse outro quadro aqui eu tenho explicitado essa ideia de que eu tenho algumas categorias e algumas categorias são cientes daquilo que está acontecendo. E outras categorias eu não tenho ciência nenhuma, são completamente isoladas desse aspecto do poder. Nenhum dos dois quadros quer retratar a realidade, seja do Morro, seja do Pedro Américo, mas eles trazem aspectos simbólicos que fazem parte dessa realidade. Se no do Morro eu conseguia ver muito claramente essa ideia da exclusão social, da invisibilidade de índios, de negros, dentro dessa comunidade brasileira, que onde aquilo que é valorizado, aquilo que merece estar em destaque dentro de uma pintura pública, uma pintura sobre a independência do país, é a população branca. Dentro desse quadro do Pedro Américo, eu também consigo ver a exclusão, quando eu tenho essas elites ali fazendo parte desse processo histórico e o povo completamente à parte desse processo histórico, alheio. E isso são marcas que a gente carrega, que a gente tem aqui no Brasil até hoje. Até hoje a gente consegue ainda ver essa exclusão da população negra, dessa população indígena. Até hoje eu consigo ver as pessoas completamente alheias a esse processo do poder, porque se antigamente eu limitava
limitava a participação das pessoas, mantendo elas na ignorância, mantendo elas desinformadas sobre o que acontecia no poder, sobre o que acontecia dentro da política, hoje em dia eu afogo essas pessoas em informação para que elas continuem completamente alienadas em relação a qualquer questão política. Eu encho de mensagens a caixa de zap dela para que ela não consiga entender o que está acontecendo, para que ela fique presa numa pós-verdade, para não falar mentira, sobre aquilo que está acontecendo à sua volta e continue alheia, continue ignorante sobre aquilo que está acontecendo, enquanto algumas classes sim vão ter poder, algumas classes sim vão ser ouvidas, vão estar ali dando suporte para essa figura de poder e outras classes ali vão estar ali exaltando, vão estar ali representando a manutenção desse poder. Outra coisa que eu acho que é extremamente simbólico quando a gente pensa nisso é quando a gente vê essa autoridade do governante sempre acima. Ele está sempre além do povo, ele está sempre separado do povo, ele está sempre a um degrau acima. A gente não vê uma união, a gente não vê o poder emanando do povo. A gente vê o quê? Esse governante acima desse povo. Por mais que as pessoas falem esse clichê, o poder emana do povo, será que emana mesmo? Será que o povo sabe realmente tudo aquilo que ele está fazendo? E veja, não estou aqui querendo defender uma ditadura ou qualquer coisa nesse sentido, longe de mim. Acho que a ideia central aqui é que existem planos e existem modelos que estão estruturados dentro da nossa sociedade desde a época do Império e que se perpetuam até hoje. Eu acho que quando a gente pensa na ideia de uma independência do Brasil e a gente fica preso nesse mito criador de exaltação da figura do imperador, de exaltação de uma figura sagrada que salvará o Brasil, a gente acaba tirando completamente esse poder de decisão das nossas mãos, o poder de decisão do povo em si. E aí, esse poder já não emana mais desse povo, porque o povo se torna escravo daquele que está lá em cima. O povo é submisso àquele que está lá em cima. Enfim. Acho que essas duas obras sobre a Declaração da Independência do Brasil, a Proclamação da Independência do Brasil, elas são muito significativas quando a gente pensa no que é o Brasil hoje em dia. Até quando a gente vai carregar essa imagem, a gente vai propagar em livros didáticos, em representações imaginárias sobre como é a nossa história, essa figura idealizada, do Salvador que está ali e todo o nosso povinho ali embaixo. Claro, alguns separados, outros nem merecem aparecer. Fica aí essa reflexão para vocês. Me conta aí embaixo o que você acha. Um grande beijo e tchau, tchau. Se quando o Morro pintou o quadro da Proclamação da Independência, ele tinha um Brasil que estava para... Caramba, esse cachorro vai ficar aparecendo no vídeo inteiro, né? Tá difícil, ele tá aí latindo já faz 1 hora já.